Estamos quase terminando, né, a nossa leitura, a nossa meditação nos 10 mandamentos, segundo o livro A Psiquiatria de Deus. E estamos no 9º, então, que nos diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Dos 10 mandamentos, o mais fácil de ser violado é o 9º. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Uma razão para isto é que o que mais fazemos em nossas conversas é falar sobre outras pessoas. Quem tem a mente avançada fala de ideias. Quem a tem num nível mediano fala sobre fatos. E os de mente mesquinha fala dos outros. A maioria das pessoas nunca desenvolve muito a mente. Outra razão que nos leva à maledicência é que ela alimenta nosso orgulho. Parece que se conseguimos tirar um pouco da glória de outrem, isso diminui um pouco o deslustre das nossas próprias falhas. Uma pessoa que vive sempre mencionando as falhas dos outros dá demonstrações de possuir complexo de inferioridade. Grande parte das intrigas também é causada por ciúmes. Apesar de tudo isso, quase ninguém se sente culpado de transgredir esse mandamento. Já falei com pessoas que me confessaram terem quebrado todos os mandamentos, menos este. Nunca ouvi ninguém reconhecer que haja cometido o pecado da maledicência. Dizemos: eu não queria falar mal dele, mas... E vamos por aí. Assumimos uma presunçosa atitude de justiceiros que julgamos nos dar o direito de condenar o pecado. Nós gostamos de ficar falando dos pecados de outrem e ao mesmo tempo, indiretamente, estamos nos gabando de não ter cometido aquele pecado. Às vezes a crítica toma uma forma de falsa solicitude. Não é horrível como o senhor João bate na mulher? Sinto tanta pena dela. Ou às vezes vem na forma de pergunta sutil: é verdade mesmo que o casal X está às portas da separação? Este é o método do diabo. Ele não acusou Jó de nada. Ele apenas indaga: porventura Jó debalde teme a Deus? A pergunta em si já faz uma insinuação acerca da sinceridade de Jó. Outra maneira de alimentarmos a maledicência é ouvi-la. Não é possível haver um ruído a não ser que haja um ouvido para escutá-lo. O som é produzido pelas vibrações do nosso tímpano. Do mesmo jeito, nenhuma só palavra de boato poderá ser passada adiante se não houver um ouvido pronto para recebê-la. A lei do país prescreve que o receptor de mercadoria roubada é tão culpada quanto o ladrão. Quem ouve o relato dos erros de outrem, na realidade está sendo grandemente insultado, pois o caluniador está julgando não apenas o caluniado, mas o que ouve também. Se alguém nos conta uma anedota picante, isso por si só já indica que a pessoa julga que nós estamos interessados em pornografia. Se alguém nos relata os pecados de outrem, a opinião dessa pessoa é que nós estamos interessados em saber tal coisa. Na verdade, isso é um insulto. Geralmente ninguém tem intenção de prejudicar aqueles de quem fala mal. Pensamos nisso mais como um passatempo inofensivo. Lembremo-nos, porém, das palavras do Senhor: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que estiverdes medindo, vos medirão também. Mateus 7, 1 e 2. Esta afirmação me assusta um pouco. Compele-me a orar. Eu desejo que Deus seja mais misericordioso comigo do que tenho sido para com os outros? E você? Disse Will Rogers: viva de tal maneira que não tema vender o papagaio da família para o maior boateiro da cidade, ou fofoqueiro da cidade.
Este conselho é muito sábio, mas receio que a maioria das pessoas não viva desse modo. Por isso seria bom recordar-nos da sabedoria de um versinho antigo que diz: há tanto de bom no pior dos homens, e tão grande parcela de mal no melhor deles, que não fica bem para os melhores falar qualquer coisa dos piores. Uma tradução moderna das palavras de Cristo em Mateus 7,5 seria assim: hipócrita, tira primeiro este caibro de diante dos teus olhos e depois poderás enxergar direito para retirar a farpa do olho do teu irmão. Sempre que penso no nono mandamento, recordo-me de uma história de Pierre Van Passen, que narra em seu livro Os Dias de Nossos Anos. Já vi essa história registrada muitas vezes, mas gostaria de revivê-la aqui rapidamente. Num certo lugar havia um corcunda de nome Ugolin. Certa vez ele caiu muito doente. Não tinha pai e sua mãe era alcoólatra, mas possuía uma irmã de rara beleza chamada Solange. Como esta gostasse muito do irmão e não conseguisse dinheiro para comprar-lhe medicamentos, decidiu prostituir-se. Mas o povo do lugar falou tanto que Ungolin se atirou ao rio e afogou-se. A infeliz moça também suicidou-se com um tiro. Ao culto fúnebre dos dois irmãos compareceram inúmeras pessoas. O pastor subiu ao púlpito e disse o seguinte: cristãos, e essa palavra soou como uma chicotada, quando o Senhor da vida e da morte, no dia do julgamento, me perguntar: onde estão as tuas ovelhas? Eu me calarei. Quando ele perguntar pela segunda vez: onde estão as tuas ovelhas? Eu ainda continuarei mudo. Quando indagar pela terceira vez: onde estão tuas ovelhas? Deixarei pender a cabeça e responderei envergonhado: não eram ovelhas, Senhor, era uma matilha de lobos. Recentemente eu disse num sermão que o homem que fala do pecado de outrem é pior que o que cometeu o pecado. Foi uma afirmação um tanto extremada, feita num momento impensado. Não estou certo de que seja verdadeira, todavia não tenho muita certeza de que esteja totalmente errada. Que acha o leitor? Antes de responder, abra a Bíblia em Gênesis 9, de 20 a 27, e leia o relato de como Noé se embebedou. Noé era um pregador. Embebedar-se era vergonhoso para qualquer pessoa, mas para um homem que usa um manto de profeta é duplamente vergonhoso. Noé deitou-se em sua tenda completamente nu, pois depois entrou seu filho Cão, viu o pai naquele estado e saiu para contar aos irmãos. Os outros dois filhos de Noé, Sem e Jafé, decidiram não olhar o pai. Entraram na tenda de costas e jogaram uma capa sobre ele. Muitos séculos depois, o autor da carta aos Hebreus escreveu sobre os grandes heróis da fé. Ele falou da obra de Noé, mas ignorou essa falha. Isso lá em Hebreus 11, 7. Sem dúvida, Deus também a esqueceu. Sem e Jafé foram grandemente abençoados por Deus e prosperaram. No entanto, a descendência de Cão, o filho que viu e divulgou a nudez do pai, foi amaldiçoada e condenada à condição de serva. Talvez que no final das contas o que comete o pecado acabe em melhor situação do que o que fala dele, se houver arrependimento. Certo garoto era considerado o terror da vizinhança. Tudo o que acontecia de errado era atribuído a ele, e ele levava suas chicotadas na escola sem reclamar e sem chorar também. Um dia foi para a escola um novo professor, e logo que surgiu o problema, todos puseram a culpa no menino. Este esperava receber a punição imediatamente, mas em vez de castigá-lo, o professor falou: agora, Joãozinho, vai contar sua versão dos fatos. Para espanto geral, o menino começou a chorar. Quando o professor lhe perguntou por que chorava, ele respondeu: é a primeira vez que alguém diz que eu posso contar o que houve.
Um dos meus versículos é: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6, 1. Obrigado por estarem comigo em mais uma leitura e até a próxima.